Você sabia que as regras da aposentadoria vão mudar esse ano? Para falar sobre as mudanças, nós recebemos o advogado Jean Postai para explicar o que muda, quem será impactado e como se preparar para essas alterações. Lembrando que você que nos acompanha também pode mandar a sua dúvida no nosso WhatsApp, que a produção separa. Me passa aqui e a gente já responde ao vivo com o doutor. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Keltrin. Satisfação estar aqui de novo. Feliz ano novo. Igualmente. A gente já começa o ano com muito trabalho. Com certeza. Porque se vem mudança na aposentadoria, o pessoal corre para tirar dúvida, né, doutor? Exatamente. Nós tivemos ali várias regras de transição depois da reforma da Previdência e algumas delas, Keltrin, vão alterando ano a ano. Algumas ficam estáveis e algumas vão alterando ano a ano. Então, esse ano de 2025, algumas regrinhas acabaram mudando nessas regras de transição e, infelizmente, para pior. Ficou um pouquinho mais difícil em algumas regras para a pessoa se aposentar. Porque, assim, a nossa população brasileira, há tempos que as pessoas se queixam, né, de que o INSS está defasado, que já não é mais uma vantagem, nem um sonho para as pessoas se aposentarem, porque não dá para viver. A maioria das pessoas tem dificuldade em viver só da renda. Então, o senhor me explicava que acaba sendo uma renda complementar à aposentadoria, né? Exatamente. Depois da reforma da Previdência, a gente teve algumas diferenças na questão do cálculo das aposentadorias, que também acabaram ficando pior. Então, a pessoa vai se aposentar hoje e na empresa ela ganha, por exemplo, R$3.000, ela tem que ter uma expectativa correta ao se aposentar, que muitas vezes a aposentadoria vai acabar sendo R$2.000, por exemplo. Claro que depende de caso a caso, mas ela tem que estar preparada para uma queda na renda. Realmente, a aposentadoria acabou virando um complemento na renda da vida da pessoa. E tem uma outra coisa importante de alertar você também, que já deu tempo para eu me aposentar, mas eu quero esperar mais um tempo para ver se melhora, se aumenta ali R$200, R$300. Qual a sua opinião a respeito? Essa pergunta é muito boa, Keltrin, porque acontece muito aqui em Joinville esse dilema entre os trabalhadores. A pessoa muitas vezes pode se aposentar agora em 2025, por exemplo, com R$3.000. Ou ela pode esperar 8 anos para entrar numa outra regra, ou 6 anos que seja, que vai pagar R$3.500. Muitas vezes ela prefere esperar a nova aposentadoria, só que tem algumas questões que ela tem que verificar. Primeiro, ela não tem certeza se a regra da aposentadoria não vai mudar novamente. Então, ninguém consegue prever se daqui a 5 anos a regra não vai mudar de novo e ela vai ter esperado uma nova aposentadoria que nunca vai acabar chegando ou não vai acabar chegando daquela forma. E o segundo ponto que ela tem que levar em consideração é a questão realmente de valores. Por exemplo, se eu recuso uma aposentadoria agora de R$3.000 para ganhar uma de R$3.500 daqui a 7 anos, eu também tenho que colocar no papel não só o que eu vou ganhar mais com essa outra que eu vou esperar, mas também o que eu deixei de ganhar com esta que eu recusei. Porque se a pessoa recusa uma aposentadoria agora e coloca isso no papel por 7 anos, às vezes é o valor de um apartamento, de 2 apartamentos que a pessoa jogou no lixo para ganhar um pouquinho a mais. E muitas vezes acaba não valendo a pena. Agora, para você que está nos acompanhando e já está dentro ali da margem, a previsão para se aposentar esse ano, já se encaixa automaticamente nas novas regras ou ainda é possível pedir uma revisão, entrar nas regras anteriores? Então, muitas vezes a pessoa entra numa regra hoje de aposentadoria e ela acha que é só aquela, mas às vezes ela tem direito a 3 aposentadorias. E aí depende realmente do cálculo para ver qual aposentadoria que vai pagar mais. Em algumas situações, ela entra numa regra de transição desse ano, mas ela já tinha direito a uma aposentadoria lá em 2019, pelo direito adquirido, por exemplo. E essa aposentadoria pagava mais. Então, esse cálculo que tem que ser feito para ver qual é a melhor aposentadoria e qual paga melhor em cada caso. E muitas vezes a pessoa acaba se surpreendendo e se aposentando num valor melhor do que imaginava. Perfeito. Vamos entrar então agora nas mudanças. Vamos começar pela idade, então. O que muda em relação à idade para homens e mulheres? Então, para a aposentadoria por idade, continua igual na idade de 65 anos para o homem e 62 anos para a mulher. Mas algumas regrinhas de transição acabaram evoluindo um pouquinho a mais. Então, nós temos, por exemplo, a regra de transição da idade mínima, que exige agora 64 anos do homem, agora em 2025, e 59 anos da mulher, além do tempo de contribuição. Essa idade mínima dessa regrinha de transição, ano passado era menor. Ela aumentou esse ano e vai aumentar ano que vem de novo. Então, essa é uma das regrinhas de transição que vai aumentando conforme o tempo, até chegar no limite, que seria 65 anos para o homem e 62 para a mulher. Perfeito. Uma outra regra importante é relacionada à pontuação. Perfeito. A regra de pontos, o que é? É a soma do tempo de contribuição com a idade. Então, agora em 2025,
o homem precisa alcançar 102 pontos para entrar nessa regra de transição e a mulher precisa alcançar 92 pontos. Lembrando, a pontuação é a soma da idade com o tempo de contribuição. Essa pontuação também era menor ano passado, era 101 pontos para o homem e 91 para a mulher, mas ela vai aumentando ano a ano até chegar em 105 pontos para o homem. Então também é uma regra de transição que vai piorando com o tempo, que vai aumentando e tornando mais difícil a pessoa entrar nessa regra. Ou seja, é como se o círculo fosse se fechando e fosse ficando cada vez mais difícil de entrar em alguma regra de transição. Bem, o senhor citou uma, mas são 5, né? Exato. Nós temos outras regras de transição e eu gosto muito de falar da regra de transição do pedágio de 50%, porque ela é a mais utilizada em Joinville. Ela é uma regra que exige para o homem cerca de 35 anos mais um pedágio e para a mulher cerca de 30 anos mais um pedágio. E o que a pessoa tem que saber? Que ela não tem idade mínima. Então, nós temos muitos casos em Joinville, Keltrin, de pessoas que entram nessa regra de transição e ainda conseguem se aposentar na faixa dos 45, dos 50, dos 55. Por quê? Porque ela é a principal regrinha de transição que não tem idade mínima. Então, em vez de esperar 60, ou 59, ou 58, muitas pessoas em Joinville entram nessa regra ainda na faixa dos 40 anos, desde que elas cumpram alguns critérios. O pedágio significa o quê? Basicamente, é o tempo que faltava em 2019 para a pessoa fechar a aposentadoria, mais um acréscimo de 50%. Por isso que a gente chama de pedágio de 50%. Então, a pessoa faltava ali 2 anos para ela se aposentar até 2019, ela vai ter que cumprir 2 anos, mais um ano de pedágio, como se fosse de uma penalidade, né? E aí ela consegue entrar nessa regrinha de transição e conseguir uma aposentadoria melhor. Maravilha. Então, essas são as principais mudanças, então. E agora, claro, chegaram perguntas que a nossa produção já separou e a gente vai ver, então, na tela. Vou dar minha entrada na aposentadoria. Tenho 30 anos de contribuição e 56 anos de idade. Será que tenho direito de me aposentar? Claudiana perguntando. Ela pode sim entrar em alguma regra de transição, claro que depende da questão de cálculo, né? Mas se ela tem ali 30 anos de contribuição, a aposentadoria com aquela regra de transição que exige 59 anos para a mulher, ela ainda não entra, mas ela pode entrar em alguma outra regra de transição. Por exemplo, se ela tiver trabalhado na roça, ou se ela tiver trabalhado com insalubridade durante a vida, ou mesmo se ela tiver alguma doença grave, alguma deficiência, esses 30 anos dela é como se eles fossem valer mais, eles valem mais tempo de contribuição. Então, ela pode transformar 30 anos em 33, em 35, em 38. E aí ela poderia entrar numa regrinha e poderia se aposentar, sim. Quando o senhor fala em deficiência, né, é uma doença incapacitante de trabalho ou é algo que a pessoa acabou adaptando no trabalho, na vida dela e não comprometeu o trabalho? É uma ótima pergunta. Quando é incapacitante, normalmente a gente vai acabar falando da aposentadoria por invalidez, que agora mudou de nome, aposentadoria por incapacidade permanente, que é aquela aposentadoria em que a pessoa não pode mais trabalhar. E muita gente não quer essa aposentadoria porque, obviamente, vai cair a renda e não pode trabalhar. Existe uma outra aposentadoria, que é a aposentadoria por contribuição ou por idade da pessoa com deficiência. Então, se a pessoa nasceu, por exemplo, com uma visão monocular, uma visão só num dos olhos, ou se ela tem uma lesão no punho, por exemplo, mas ela consegue trabalhar normalmente, só que ela tem uma deficiência leve ou moderada ou grave, isso também vai ajudar ela a se aposentar mais cedo. Existe uma lei específica, uma lei de 2013, que ela não é muito divulgada, que ela permite a pessoa, mesmo com uma deficiência muito leve, a se aposentar com menos tempo de contribuição ou com menos idade. Nós temos casos de mulheres que se aposentam com 55 anos e uma aposentadoria que inclusive paga muito bem. Então, a recomendação para quem tem uma deficiência, mesmo que muito leve, mesmo que seja de nascença ou surgida após, por causa de um acidente, por causa de uma doença grave, que a pessoa verifique isso, porque eu diria que isso é muito pouco divulgado e ajuda muito a se aposentar mais cedo. Maravilha. Tem mais perguntas? Quem deu entrada na aposentadoria antes da mudança de 2019, como fica, Gerson? Em tese, quem deu entrada antes de 2019, pelo direito adquirido, vai ter acesso às regras antigas de aposentadoria, que geralmente pagam melhor e exigem menos condições, ou menos idade, ou menos tempo de contribuição. Era um mundo melhor para se aposentar, digamos assim. Caso o Gerson não consiga se aposentar antes de 2019, ele também pode pedir no processo que ele entre em alguma regra que surgiu após 2019, alguma dessas regras de transição que a gente comentou. Então, ou ele pode tentar o direito adquirido,
antes de 2019. E aí vai vir retroativo? Exatamente, aí viria todos os retroativos da data em que ele fez o pedido, ou caso ele não consiga, e aí a recomendação dele continuar pagando por segurança, o INSS, ele pode acabar usando esse tempo após o pedido dele para entrar em alguma regrinha de transição e também se aposentar mais cedo. O mais difícil o Gerson já fez, que foi dar entrada no pedido. Agora realmente aguardar e torcer para pegar uma regra muito boa. Maravilha. Tem mais perguntas, Jean? Minha irmã tem 62 anos e 18 de contribuição. Ela já pode fazer o pedido? Luiz participando. Ela deve fazer o pedido. A princípio, a cada mês que ela espera, ela está jogando o valor fora, né? Então, a recomendação, se realmente for isso, é ela fazer o pedido hoje, o quanto antes. Por quê? O INSS ele é obrigado a pagar a aposentadoria a partir do momento que a pessoa pede. Então, nós temos muitos casos, Keltrin, que a pessoa espera 1, 2, 5, 10 anos para fazer o pedido, porque muitas vezes está com a vida muito corrida ou não tinha o conhecimento para fazer esse pedido e, infelizmente, ela só vai receber o direito a partir do momento que ela pedir. Então, nesse caso, né, é uma mulher, a irmã dele, a recomendação seria pedir hoje, o quanto antes. E depois pode pedir revisão. Exatamente, isso também é importante comentar. Toda aposentadoria, como a gente tem inúmeras regras de transição, tem a regra antiga, tem a regra nova, tem vários fatores, a gente sempre recomenda verificar uma revisão de aposentadoria. Pelo menos uma vez por ano, consultar se não cabe alguma revisão. Como se fosse um check-up no médico, mas da aposentadoria. Por quê? Porque o prazo para revisar é de até 10 anos. Da data em que a pessoa começou a receber a aposentadoria. Passou 10 anos, ela não consegue mais. Então, uma vez por ano, a recomendação, por segurança, é verificar isso daí. Maravilha. Jean, tem mais perguntas? Tá, ele está separando mais uma pergunta. Enquanto isso, doutor, uma pergunta que, assim, se eu falar muito, hoje em dia é melhor investir em previdência privada. Afinal, tem diferença privada para a do INSS? Então, a do INSS, querendo ou não, os cálculos estão ficando cada vez piores, não é? E a gente também acaba não tendo controle das regras do jogo. Ou seja, vamos imaginar que hoje a pessoa planeja se aposentar com 62 anos, uma mulher, e ela está hoje com 40 anos. Só que ela vai pagando e quando ela chega com 60 anos, ela não consegue prever se não vão mudar as regras de novo e ela vai acabar tendo que cumprir 70 anos para se aposentar. Ninguém consegue prever isso. E a tendência é que fique mais difícil, porque as pessoas estão cada vez ficando mais velhas no Brasil. Então, a alternativa realmente, se a pessoa puder, obviamente, é ela fazer algum tipo de investimento em previdência privada, que pode ser interessante, ou às vezes em Tesouro Direto, em CDB, em alguma outra aplicação, onde ela guarde o dinheirinho dela mês a mês, né, para no futuro ela ter um resguardo. Por quê? O que é o mais importante das pessoas entenderem? Não dá mais para depender só do INSS. Antigamente, a pessoa se aposentava e o salário da aposentadoria era quase igual ao salário da empresa, quando ela terminou de trabalhar. Hoje em dia isso mudou. Hoje em dia a pessoa tem que estar preparada para se aposentar e ter uma queda extrema na renda, de 30%, 40%, 50% do que ela recebe na empresa. Ela tem que estar preparada para isso. Se ela não tiver, ela vai enfrentar dificuldades lá na frente. Maravilha. Tem mais uma pergunta então agora aqui na tela? Tenho 19 de contribuição e 58 de idade e tenho fibromialgia, mas o INSS não me dá auxílio. Quando posso me aposentar? A Rosimari perguntando. A Rosemary pode buscar o Poder Judiciário, entrar com uma ação na Justiça para tentar uma aposentadoria por invalidez ou um auxílio-doença por um período maior. É uma alternativa que ela tem. Só que, além disso, lembra que a gente comentou da aposentadoria ao deficiente? Se por algum motivo for comprovado que ela tem alguma deficiência, essa aposentadoria ao deficiente, que eu comentei que é pouco divulgada, ela exige 55 anos da mulher e 15 anos de contribuição. Ela já tem a idade e já tem o tempo de contribuição. Ou seja, a Rosemary, além da aposentadoria por invalidez, que ela pode buscar na Justiça, ela também pode ver essa outra aposentadoria que eu comentei, que é a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. Qual que é a vantagem dessa outra? Ela pode continuar trabalhando no que ela quiser. Então, é uma aposentadoria muito mais vantajosa do que a por invalidez. Se eu fosse ela, com certeza eu verificaria esse caminho também. Maravilha, eu quero agradecer a sua presença, o pessoal aí de casa que participou também, tenho certeza que muita gente está mandando perguntas ainda. Doutor Jean, quando vem aqui, sempre arrasa, né? Falta tempo para a gente falar sobre tudo. Mas muito obrigada por enquanto. Que agradeço, um ótimo dia a todos. Obrigada.